Olá, galera do curso Gama. Esse vídeo é a nossa revisão da aula anterior de múltiplos comuns, que é aquela aula em que você tem uma certa quantidade de objetos e você vai guardar esses objetos em conjuntos de mesma quantidade de elementos. Ah, professor, eu quero guardar de 3 em 3. Vai guardando de 3 em 3. Professor, eu quero guardar de 7 em 7. Você vai guardando de 7 em 7. Só posso guardar de 3 em 3 junto com 7 em 7? Não. Ou você guarda de 3 em 3 até o final, ou você guarda de 7 em 7 até o final. Se ele disser na questão que a pessoa pretende guardar de 7 em 7, de 3 em 3, ou de 5 em 5, quer dizer que você vai atrás dos múltiplos comuns de 7, de 3 e de 5. Pessoal, ele disse na questão que quer guardar o número de objetos que ele tem de 9 em 9 ou de 11 em 11. Quer dizer que a quantidade de objetos que você tem, você vai trabalhar como sendo múltiplos comuns de 9 e de 11. Então vamos partir do pressuposto que a quantidade de objetos que você tem sempre dá para guardar certinho de 5 em 5 e certinho de 3 em 3. Vamos lá? Esse é o nosso primeiro caso, que é o caso mais simples. Qual é o caso mais simples, professor? É aquele em que você vai contando na mesma quantidade e no final não sobra nada. Dá para contando naquela quantidade do começo ao fim. Então, se eu for contando essa quantidade de objetos que eu tenho, de 3 em 3, no final não sobra nada. Se eu for contando de 5 em 5, aí no final não sobra nada. Em outras palavras, eu estou dizendo que esse x, ele é múltiplo de 3, e também esse x pertence aos múltiplos de 5. Ele é múltiplo ao mesmo tempo dos dois. Por quê? Simplesmente porque não está sobrando nada. Então, o primeiro caso ele é mais simples por isso, porque já são múltiplos comuns. Então, professor, qual é a quantidade de objetos que eu tenho? Aí é que mora o problema. Eu não tenho só uma possibilidade. Nós temos infinitas possibilidades de múltiplos comuns de 3 e de 5. De números que, se você contar de 3 em 3, não vai sobrar nada. E se você contar de 5 em 5, também não sobra nada. Existem infinitas possibilidades, tá bom? Então, professor, me diz pelo menos quais são as possibilidades. Vamos ver? Para você encontrar as possibilidades, você vai atrás dos múltiplos comuns de 3 e 5. Esses múltiplos comuns, professor, já são os valores de x? Já, porque x já pertence aos múltiplos dos dois. Tá bom? Esse conjunto de múltiplos comuns, não esquece, galerinha, ele sempre começa com o mínimo múltiplo comum e vai sempre variando numa quantidade que é igual ao próprio mínimo múltiplo comum. Ou seja, a razão da nossa sequência também é o MMC. Eu calculo o MMC e vou somando com ele mesmo. Como assim, professor? Vamos lá? Quem é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? Não preciso fazer a fatoração, porque eles são primos entre si. Se eu dividir por 3 aqui vai dar 1, depois se eu dividir por 5 vai dar 1. Vai ficar 3 vezes 5. Então, eu não preciso fazer essa fatoração simultânea, eu multiplico direto. Então, eu já sei que o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 vale 3 vezes 5, que vale 15. Ah, então, nosso primeiro elemento, galerinha, nossa primeira possibilidade de número de objetos que satisfaz essas duas condições é 15. Será, professor? Se eu tiver 15, eu posso contar de 3 em 3 certinho? Pode. Se eu tiver 15, eu posso contar de 5 em 5 certinho? Também pode. Tá bom? Quem é o próximo, professor, que respeita essas duas condições? O 30. Porque você vai somar com o próprio mínimo múltiplo comum. Então, professor, é o 30. Quem mais? Com mais 15, galerinha. 45. Com mais 15. 60. E assim por diante. Só se tem infinitas possibilidades, como é que se resolve uma questão desse tipo? Como é que se resolve uma questão desse tipo, professor? Se não tem fim. Aí a questão vai te dar uma condição, vai te dar uma restrição. Essa restrição pode dizer o seguinte: eu quero um número par. Ou então ele pode dizer: eu quero o maior número de 3 algarismos.
Ou então eu posso dizer que eu quero o maior número de 2 algarismos. Ele vai dizer alguma coisa em relação a esses números que vai, no final das contas, sobrar só um. Ou seja, todos aqui respeitam essas duas condições. Mas sempre na questão vem uma terceira condição. E essa terceira condição, só um deles vai satisfazer o problema. Então, agora dá para descobrir com a restrição. Eu só quero que vocês entendam que o primeiro caso é quando o resto é zero. Não sobra nada. Então, aqui a resposta, os múltiplos comuns já vão ser os possíveis resultados. Possíveis valores de x. Esse é o primeiro caso. Como é que é o nosso segundo caso, professor? Vamos lá? Eu tenho x objetos, de novo. Só que se eu contar de 3 em 3, sobram 2. Se eu contar de 5 em 5, também sobram 2. Pronto. Nós estamos no segundo caso. Qual é o segundo caso, professor? Quando o resto não é zero, mas os restos são iguais. Segundo caso, o resto não é zero, mas os restos são iguais. Professor, mas aí teve um problema. Quer dizer que essa quantidade de objetos que eu tenho não é múltiplo nem de 3 e nem de 5. Exatamente, não é. O x, ele não pertence ao conjunto dos múltiplos de 3. E o x também não pertence ao conjunto dos múltiplos de 5. Não pertence a nenhum dos dois. Tranquilo? Professor, se ele não pertence a nenhum dos dois, como é que se resolve? Que o senhor falou que para resolver eu tenho que montar aquele conjunto dos múltiplos que são comuns. Nesse caso eu não vou poder, porque ele não é múltiplo. Aí é que mora o nosso problema, né, professor? Mas tem uma saída. Qual? Como é que eu faço para transformar esse cara que não é múltiplo dos dois? Como é que eu faço para transformar ele num múltiplo dos dois? É só não trabalhar com x. É só você pegar essa quantidade e eliminar esse resto. Se você eliminar o resto passa a ser zero. Ah, pessoal, é só tirar 2 unidades? Exatamente. Se você tirar 2 unidades desse x, ele já vai passar a ser um múltiplo comum de 3 e de 5. Mentira, professor, te juro. Ele vai passar a ser um múltiplo comum dos dois. E aí nós já sabemos quais são as possibilidades. Quais são, professor? O 15, o 30, o 45, o 60 e assim por diante. Só dá a mesma resposta? Não. Esses valores não são valores de x. São valores de x menos quem? Menos 2. Lembra que eu tive que tirar essas 2 unidades? O senhor só tirou 4, tirou 2 de cima e 2... Não. Ou você conta de 3 em 3 e sobram 2, ou você conta de 5 em 5 e sobram 2. Você não fez isso aqui ao mesmo tempo. Então aqui não dá 4, não. Essas 2 unidades representam o mesmo resto. Tá bom? É o mesmo resto. Professor, como é que eu faço para descobrir os possíveis valores de x? Se você tirou 2 unidades no começo, para possibilitar esse cálculo, você devolve agora. É como se esse valor não fosse de x, fosse de x menos 2. É ele que vale 15. Então passa o 2 para outro membro que ele vai com sinal trocado. Então o teu x, nesse primeiro caso, não seria 15, seria quanto, professor? 17. Para não ter que fazer essas equações, tá? Resolver a equação do primeiro grau, você faz o seguinte. Devolva 2 unidades para todo mundo. Ou seja, se tua resposta fosse ser 40... Ou seja, se tua resposta fosse em cima do 45, a resposta seria quanto, professor? 47. Porque só ficou 45 porque você tirou 2 unidades. Então, nosso segundo caso é assim que se resolve, galera. 32, as possibilidades de quem, professor? De x. 17. Essas são as possibilidades de x, tá? Você agora devolveu as 2 unidades que você tirou. 62 e assim por diante. Só mas ainda não sei como é que eu vou fazer para encontrar a resposta, porque tem infinitas possibilidades. Lembrem que esse cara, esse e os infinitos que tem aqui estão satisfazendo só essas 2 condições. Será, pessoal? Vamos ver. Pega o 17. Conta de 3 em 3. 17. De 3 em 3. 3. 3. 3. 3. 3. Já tem aqui o 3 aparecendo 5 vezes. Dá 15. Para 17 sobram quanto? 2. Sobram 2.
Só conta de 5 em 5 aí rapidinho. 5, 5, 5. Opa, já tá dando 15. Para 17 faltam quanto? Olha, se eu contar de 5 em 5 também sobram 2, galera. Acabou. E qualquer um desses, se eu fizer o mesmo processo, vai sobrar 2. Professor, então todos eles satisfazem essas duas condições? Satisfazem. Só que não são todos que vão satisfazer uma terceira condição que ele vai dar na questão. Qual o maior com 3 algarismos? Só tem uma resposta. Qual o maior desses números com 2 algarismos? Só tem uma resposta. Então, se ele der uma outra condição, só um desses valores vai satisfazer essa condição. Esse é o nosso segundo caso. E nossa aula passada foi até aqui o segundo caso, tá, galerinha? Então, vamos fazer o quê? Resolver uma questão desse segundo caso e o terceiro caso nós vamos deixar para a aula presencial. Ou para a aula online, né? Depende da modalidade que você está. Então, o nosso terceiro caso vamos deixar para o próximo vídeo. Vamos resolver uma questão do primeiro caso, tá? Na realidade, do segundo, né? Porque o primeiro caso, que é aquele resto que é 0, não cai no vestibular. É tão fácil que não cai. Geralmente cai o segundo caso, tá bom? O terceiro caso vai ser só para dizer cargo de consciência, né? Vai dizer, eu sei. Se cair, beleza. Se não cair, você tem que aprender esse segundo. Vamos lá. Vou deixar a questão alguns segundos para vocês. Aí pausa o vídeo, tá? Vamos lá, então? Galera, olha só como está no segundo caso. Porque o primeiro caso é quando o resto é 0. Mas só que você pega a quantidade de maçãs que esse aluno tinha, e essa quantidade de maçãs, se você contar de 2 em 2, sobra uma maçã. Se você contar de 3 em 3, sobra só uma maçã. De 5 em 5, vai sobrar só uma. Se eu colocar em sacos, né, sacolas de 5 em 5. Se eu colocar em conjuntos de 7 em 7, no final sobra uma maçã. O último conjunto não tem 7. Então quer dizer que essa quantidade de maçãs que ele tem não é múltiplo de nenhum desses. E é impossível trabalhar, galera, se não for múltiplo. Então, se não for múltiplo, transforme em um múltiplo. Como? Eliminando o resto. Você vai tirar uma unidade daquela quantidade de maçãs. Mas aí também vai dar infinitas possibilidades, como os exemplos anteriores. Não. Porque tem uma outra condição bem aqui, galerinha, na questão. Ele diz que essa quantidade de maçãs representa o maior número natural com 3 algarismos. O maior. E só tem uma possibilidade, tá? Vai representar o número de maçãs, o maior número natural com 3 algarismos. Vamos começar. E o primeiro passo é calcular quem, professor? O mínimo múltiplo comum. De quem? De 2, 3, 5, 7. A minha preocupação é porque aqui está sempre aparecendo primos entre si, né? São números primos entre si. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto deles. Mas não pense que sempre é o produto, tá, galera? O mínimo múltiplo comum. Aqui está só coincidindo. Mas se você quiser fatorar, fique à vontade. Aquela fatoração simultânea vai ser uma pequena perda de tempo. Por 2 dá 1, repete o 3, o 5 e o 7. Por 3 dá, repete o 1, dá 1. 3 por 3 dá 1, repete o 5, repete o 5. Por 5, 5 por 5 dá 1. Repete o 1, 7 por 5 não dá, por 7, 1, 1. Olha o tempo que eu perdi, galera. Deu os mesmos valores. Isso é perda de tempo, tá? Então, quando você percebe que não tem nenhum múltiplo um do outro, ó, você só multiplica. Vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, o menor múltiplo comum deles 4 vai ser o produto deles. Dois vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Então, ficou 21 vezes 10. E 21 vezes 10 dá 210. Então, 210 é o nosso mínimo múltiplo comum. Tá? Esse 210, ele é um possível valor de x? Não. Lembra que o x sobra 1. Mas se você usar o 210, não vai sobrar nada. Lembra que eu estou cortando? Estou eliminando esse resto 1, galerinha. Mas lembra que no final tem que devolver. Então, esse conjunto que eu vou montar não é de x, é de x menos 1. Vai representar os múltiplos comuns de 2, 3, 5, 7. Que começa com quanto, professor? 210. O próximo, 420. É só somar de 210
em 210, galerinha, tá? Vai dar 630. Com mais 210, vai dar 840. Com mais 200, vai passar de 1.000, galerinha. Ele quer o maior com 3 algarismos. Se eu somar com 210, vai dar 1.050. Vai ficar com 4 algarismos. Ele quer o maior com 3 algarismos, tá bom? Passou, ficaram 4 algarismos. Então, eu não posso passar de 840. Aqui é que mora o problema. Muitos alunos marcariam 200... Muitos alunos marcariam 840. Não, galera. Porque 840 não é o valor de x. 840, se você for contando de 2 em 2, não sobra nada, porque ele é múltiplo. Múltiplo deles 4. Então, professor, é aquela história. No segundo caso, você sempre vai ter que eliminar o resto, fazer o teu conjunto dos múltiplos comuns e depois devolver esse resto. Se eu devolver esse resto para todo mundo, fica 211. Esses são os possíveis valores de x. 421, 631, 841. Mas ele quer o maior. E o maior de todos é quanto, professor? 841. Essa é a resposta. Ele tem 841 maçãs. Tá bom? Então, galerinha, espero que você tenha entendido esse segundo caso. E na nossa próxima aula vai ser o terceiro caso.